porque agora nós vamos falar de um transtorno na vida de crianças e também de adultos. Muitas vezes a falta de interesse nas aulas, as dificuldades em ler, em escrever, soletrar, associada à agitação ou até à falta de concentração, são algumas características presentes na infância. Mas atenção, pais, embora seja algo que possa parecer comum às crianças, é preciso pensar quando isso pode ser um problema, quando isso persiste. Dependendo da intensidade e da frequência, a criança pode sofrer de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos a neuropsicóloga Carla Marta Jackel e a professora também de música Marili Pinheiro, que vão dar algumas orientações de como proceder sem deixar, né, o diagnóstico de déficit de atenção. A hora que você descobre o diagnóstico, o que a gente vai fazer? Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Então, vamos começar com você, Marta. Algumas coisas, quando a gente fala de déficit de atenção, são até comuns de criança, né? Essa questão, às vezes, de não querer obedecer, de ter dificuldade de ficar parado por um determinado momento, começa a fazer uma atividade, tem interesse em outro. Quando que isso deve ser... começar a preocupar os pais para eles procurarem, então, uma ajuda para ver se alguma coisa está dentro do normal ou fora do normal? Na verdade, a prevalência maior é de crianças que tenham déficit de atenção, mas que possuem impulsividade. Então, muitas vezes, o diagnóstico vem muito mais para o menino, por conta da agitação, que acaba aparecendo, do que é para a menina, que muitas vezes é diagnosticado como um quadro de atenção primária. Então, existem alguns tipos. Né? Então, assim, existe a criança com déficit de atenção ou somente desatenta, que é aquela criança que, de repente, assim, esquece o que vai fazer, não consegue se concentrar por um longo período de tempo. Então, o professor está passando a lição, ela não consegue sustentar a atenção e o pai tem dificuldade de acompanhar as atividades acadêmicas junto com ela, né? Ou uma criança impulsiva que entra no meio de uma conversa e interrompe uma pessoa, e já é uma criança que já tem mais a característica da hiperatividade e da impulsividade, ou aquela criança que todo mundo fala que está todo vapor. Então, assim... Então, quer dizer que quando tem hiperatividade ou está todo vapor, ela vai ser diagnosticada, vai chamar mais atenção do que aquela mais quietinha que, por exemplo, o professor está escrevendo, viu um mosquito, ela já começa a acompanhar o mosquito e esquece o que está sendo falado ali na frente. Porque muitas vezes dá trabalho. Então, a criança, quando ela tem um potencial muito bom, muitas vezes ela acaba camuflando essa dificuldade atencional. Então, assim, ela pode ter até um desempenho acadêmico bom. Então, assim, mas o professor não percebe, mas os pais é como a queixa. Nossa, meu filho parece que vive no mundo da lua. Meu filho parece que não está prestando atenção em nada. Então, pode vir tanto da escola, como uma demanda da escola, como uma demanda dos pais. Muitas vezes, ele envolve todos os ambientes que a criança. Então, assim, não é uma dificuldade acadêmica, é uma dificuldade que envolve várias as áreas sociais e tudo da criança. E aí, então, é necessário procurar um atendimento médico, no caso, um profissional, para poder fazer o diagnóstico e ver se é necessário alguma intervenção. Isso. Na verdade, assim, o diagnóstico de TDAH é extremamente clínico. Então, muitas vezes os pais ficam assustados. Poxa, eu vou precisar procurar um neuropediatra ou um psiquiatra ou um profissional da área da saúde. Mas isso faz parte de um padrão para poder avaliar, né? Mas existem alguns outros transtornos que podem estar camuflando essa agitação, essa dificuldade da criança. Então, assim, no neuropsicológico, a gente consegue identificar como que está o funcionamento, não só atencional, mas também se existe alguma questão emocional para essa criança. Lembrando que o TDAH pode existir uma probabilidade maior de desenvolver alguns transtornos emocionais, algumas dificuldades, até em decorrência por afetar a vida social dele. Então, o coleguinha dele está lá do lado, ele interrompe o coleguinha, aí ele acaba se incomodando o coleguinha com ele e acaba criando uma relação mais complicada entre eles. E aí, na hora de fazer o tratamento, o que seriam os tratamentos? Como conviver com esse déficit de atenção, né? Então, na verdade, ele não depende de uma pessoa só, ele depende de uma equipe, né? Então, assim, o diagnóstico em si é somente o eixo para você começar um tratamento. Então, a gente sugere que tenha um acompanhamento médico, sim, né? Mas, assim, sempre na linha de psicologia, muitas vezes a questão mais sugerida é a psicologia cognitiva comportamental, embora que, assim, o que mostra mais eficácia, né? Mas, quando existe uma defasagem acadêmica, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, isso vai variar porque não existe um padrão específico do TDAH. Cada criança acaba tendo características
próprias, e aí você vai direcionar o atendimento de acordo com a necessidade que ela está apresentando no momento. Nessa questão das necessidades, então vamos conversar com você, Marili. Como que a música pode ajudar? Você tem feito um trabalho com crianças que têm TDAH e como que você está colocando essa música para auxiliar nesse desenvolvimento? Então, como ela falou, a música, a gente trabalha num conjunto, né? Qual que é a obrigação do professor? O professor ele tem que evidenciar o problema dentro da escola e passar esse problema para os pais numa forma de orientação para que o pai possa encaminhar o filho a um profissional. É importante, muito importante dizer que quem passa o diagnóstico é o médico, é o profissional da saúde. O professor só trabalha com evidência. E quais são os benefícios da música, né? A musicoterapia, ela é uma terapia alternativa que trata de algumas dificuldades da criança, tanto de forma física como forma mental, emocional e cognitiva. Eu trabalho com instrumentos, eu trabalho com a percussão, eu trabalho com percussão corporal, que é muito importante. O canto é excelente, né, porque trabalha a concentração, a gente trabalha a respiração diafragmática, onde a criança que tem aquela impulsividade, a ansiedade, a hiperatividade, vai começar a ficar mais concentrado. E a gente vê um quadro de desenvoltura muito grande, a criança que está aprendendo música, de uma forma sempre divertida, uma forma lúdica, onde a gente vai trabalhando junto com os pais, essa comunicação, esse entendimento, porque é muito importante os pais terem um entendimento da dificuldade, terem um entendimento do problema, um conhecimento, para poder depois, assim, aceitar a dificuldade, porque infelizmente hoje em dia as crianças às vezes são muito hostilizadas, achando que que não é uma dificuldade, né? Que é uma coisa assim, malcriação, ou o que ela falou, está no mundo da lua, meu filho não presta atenção em nada, e chama a atenção do filho, e não é isso. Né? O déficit de atenção ele é uma síndrome caracterizada pela falta de atenção, pela impulsividade, pela ansiedade, sim. Ela tem tratamento e, como trabalhamos em conjunto, o médico, o psicopedagogo, a gente pode fazer um trabalho onde a criança pode aprender de uma forma mais divertida, uma forma muito mais feliz, muito mais leve, aprender a trabalhar com essas coisas do dia a dia, que é a falta de atenção, a agitação. Com certeza eu venho... Como conciliar, por exemplo, uma atividade musical com as outras atividades que ela já tem, por exemplo, a escola? Até que ponto para não ficar, de repente, sobrecarregada de atividades? Porque a gente tem visto, né, várias reportagens, a gente mesmo já conversou desse tema aqui, com a utilização de medicamentos em alguns casos, que tem pais, às vezes, até buscando o uso de medicamento que seria exclusivo para pessoas que teriam déficit de atenção, em alguns casos, e com doses específicas para cada pessoa, mas buscando a medicação porque o aluno vai fazer vestibular, então ele precisa ter um pique para estudar, quer dizer, então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, como então coordenar essa inclusão dessas atividades para ele, de repente, não ficar super sobrecarregado de atividades? Como que a gente escolhe isso? Hoje em dia é muito complicado, principalmente adolescente, né? Eu vejo assim pelos meus alunos, o colégio começa às 7 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, né? Então, é muito complicado, porque a gente tem que fazer uma divisão desse tempo, escolher os horários certos para estudar, para descansar, para poder comer, e assim, é um trabalho graduado, dia a dia, é um trabalho que é feito com orientação do médico, orientação do psicopedagogo, para a gente poder ter uma evolução maior e o adolescente poder realmente ele prestar atenção e atingir os seus objetivos, tanto na escola como em casa. E é importante dizer também que a família tem que estar presente, a família tem que estar dando apoio para ele poder se sentir mais seguro, poder se sentir mais perto dos pais, dos seus objetivos, até em escolher uma profissão. Época de vestibular é muito complicado e eles têm que ter um direcionamento, claro que com orientação e o apoio da família. E aí nisso ele vai escolher, por exemplo, se ele quer fazer um canto, se ele quer partir para um instrumento. Então essa escolha também ajuda ele ter, inclusive, satisfação quando ele estiver ali fazendo essa aula. Com certeza. E assim, eu acho que é muito importante que a criança queira. Não é o pai que tem que obrigar, o pai que... Não, eu quero que meu filho aprenda isso. Não, eu quero que meu filho aprenda aquilo. De forma alguma. A criança tem que ter prazer em fazer o que ela está fazendo, seja em cantar, seja em tocar violão, tocar piano. Quando a criança é pequenininha, a gente faz um trabalho de
musicalização infantil, exatamente por isso, para ver qual que é o instrumento que ela vai se identificar, se ela vai se identificar, aí sim, quando é uma coisa prazerosa, uma coisa divertida, realmente ela vai aprender Você e trabalha melhorar. com dramatização também, então ela também pode ir para a interpretação, de repente ela não quer ficar na música, então ela pode ter essas vertentes, mas que vão ajudá-la a ter essa concentração, esse foco. A dramatização é uma coisa assim bem alternativa, né? Ela trabalha expressão corporal, expressão facial, ela vai saber se identificar melhor, a ter uma comunicação mais fácil, né? Trabalha muito bem a ansiedade, né? O que é a ansiedade? É aquela pessoa que tenta fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Ela tem que pegar a mochila, ela quer falar no celular, ela pega a chave, ela tem que pensar o que ela vai fazer na escola e ela não consegue fazer nada, né? Tem que ser uma coisa de cada vez, tem que ser aquela concentração, aquela orientação. E quando isso é não tratado, como é que isso vai repercutir na vida adulta, Marta? Pois é, os indícios, na verdade, é que assim, ela persiste, a impulsividade, a tendência na impulsividade na vida adulta e a hiperatividade é que ela acalme. Então, assim, a pessoa acaba se monitorando e conseguindo maior recursos, uma vez que o TDAH tem uma dificuldade na autorregulação dos impulsos e tudo, ele consegue se monitorar. Embora, apesar dele se monitorar, ele se acaba trazendo alguns sofrimentos, tanto na vida até conjugal, de trabalho. Então, assim, por quê? Porque ele traz uma dificuldade muito grande de planejamento e organização. Então, ele pode muitas vezes perder horários, ele pode muitas vezes não conseguir arquitetar até a tua vida, porque assim, acaba sendo desorganizada até a vida profissional e pessoal da pessoa. Isso acaba acarretando muitos transtornos emocionais. Por isso que a tendência maior de comorbidade, ou tendência maior a ter alguns comportamentos ansiosos, depressivos, que vão acompanhando. E não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem. Então, isso causa um problema para a pessoa, porque ela não consegue, por exemplo, cumprir determinada meta básica ali dentro da casa dela, por exemplo, ou dentro do trabalho, e aquilo ela vai ficando ansiosa, vai trazendo outros problemas. Eles acabam, às vezes, se envolvendo com vários projetos, só que os projetos nunca são concluídos. Então, aquela pessoa que deseja fazer, vai executando várias coisas, mas não chega a conclusão de nenhuma. Então, isso acaba afetando automaticamente todas as questões. Hoje em dia, a gente ouve mais falar. As pessoas tinham e conviviam com isso, iam levando. Você falou que às vezes a pessoa vai camuflando. Então, as pessoas demoraram a perceber. Então, por isso que hoje a gente consegue até ver um maior número de crianças sendo diagnosticadas? Exatamente. Na verdade, existe esse problema desde que teve existência. Só que começou a pesquisa, na verdade, nos Estados Unidos. Então, os maiores índices de pesquisa são dos Estados Unidos. Do Brasil, ele começa agora a trazer alguns comportamentos, e aí começa a surgir a questão da medicalização, a questão de outras coisas que acabam sendo discutidos no TDAH. Então, para cá, para o Brasil, é uma coisa nova, mas relativamente é uma das literaturas que tem maior profundidade, maior estudo. Então, é incontestável, existe o TDAH, existe o déficit de atenção e hiperatividade, né? E a questão, assim, lidar com as crianças para que ela tenha um desenvolvimento saudável, para que ela tenha uma vida adulta saudável, né? Porque quantas vezes você começa a fazer uma avaliação de uma criança e você começa a falar assim, o pai quer fazer a avaliação também, mas eu quero fazer a avaliação também. Por quê? Porque ele também se identifica. Um comportamento, enfim, familiar? A gente pode falar que ele está relacionado também com a família? Com certeza. Ele tem fatores hereditários, né? Então, assim, tem fatores hereditários que já foram comprovados, assim, cientificamente, mas também existem fatores, assim, a dinâmica da família também pode ou fazer com que uma criança ou um adulto que tenha TDAH consiga lidar melhor, se bem instruído, ou ter maior dificuldade e consequências maiores para a vida pessoal. E o que pode ser de consequências negativas, por exemplo? Isso que você falou uma coisa, isso envolve vários projetos e não cumpre nenhum. Exatamente. Então, assim, o TDAH, ele tem um índice maior até de se ter problema com drogadição, entre outras coisas mais. Então, existem estudos que trazem essa questão. Por quê? Por causa do comportamento impulsivo. Ele acaba até trazendo um comportamento de poder se acalmar, direcionar um pouquinho a isso. Então, isso acaba trazendo consequências para a vida automaticamente. Então, o primeiro passo é desconfiou, tem esse comportamento, está em casa, está na escola, está num outro grupo, é procurar, então, acompanhamento médico, uma orientação médica. Exatamente. E o que você tem percebido de crianças que estão fazendo esse acompanhamento com você? Não sei se você tem adultos lá também, Marili. Elas estão apresentando um resultado
É bacana. O que você tem de retorno daí dos pais? Olha, muito resultado. Meu aluno mais novo tem 4 anos, a mais velha tem 79 anos e é um trabalho assim muito gratificante. Eles aprendem muito. Eu trabalho com vários. O aluno ele vem e me fala o que ele quer. Então eu tenho um aluno com depressão. A hiperatividade a gente vê em quase todos, não é porque eu trabalho aquele que tem a déficit de atenção, aquele que tem a ansiedade, não. Todas as pessoas têm as suas dificuldades, né? Inclusive, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de corre-corre, de muitas atividades. Eu tenho alunos que fazem, às vezes, 7, 8 atividades ao mesmo tempo. Foi o que a doutora falou, não concluem o que começam, porque é muita coisa, é muito pouco tempo, mas a música ela traz aquela calma, ela traz aquele discernimento. Por exemplo, o violão trabalha muito a concentração, a impulsividade. A aula de piano, de teclado, trabalha, além da coordenação motora, trabalha também a memória, a capacidade de você pensar de uma forma mais rápida. O canto traz muita alegria, muita calma, trabalha muito a impulsividade, a parte da sensibilidade das emoções, porque a música ela é como uma matemática, ela lida com os dois lados do cérebro, né? O lado direito, o lado das emoções, que é a parte de melodia, e o lado esquerdo, que é a parte da harmonia, que trabalha já o racional, a parte mais razão. Mas a música ela vem me apresentando assim grandes resultados e trabalho com música já há 20 anos e com certeza agora eu acho que as pessoas que estão perto da música elas são muito mais felizes. E o legal que você mostrou, né? Tem gente de 4 até 79 anos, quer dizer, também nunca é tarde não para você tem começar idade. a procurar O importante é a gente sempre estar buscando assim uma vida de qualidade melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, mais calma. Eu agradeço a presença de vocês aqui, Merili e Marta, muito obrigada pelos Obrigada. esclarecimentos.